muito boa tarde. Regressa o programa Eclésia neste dia em que dedicamos a nossa atenção aos textos bíblicos do próximo domingo e nesta semana em que olhamos esse percurso de 25 anos da presença do programa Eclésia e da Fé dos Homens aqui na RTP2. Connosco está o Frei José Nunes, dominicano, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, companheiro neste itinerário de 2 décadas e meia que nos liga até si. Boa tarde, obrigado por estar uma vez mais aqui entre nós. Na realidade é um percurso já significativo, 25 anos. Importante esta presença não apenas da Igreja Católica, mas este espaço interconfessional aqui na televisão pública. Sim, importantíssimo. Importantíssimo e exemplar. Desde logo, claro, não é só da Igreja Católica, embora ela seja maioritária no país, não é? E por isso também, em termos de percentagem, este programa tem uma percentagem maior de presença da Igreja Católica, o que é normalíssimo. Mas, como dizia o Henrique, presença das várias confissões religiosas, não é? Não apenas cristãs, mas das várias religiões. E isso desde logo, e então no mundo em que a gente está a viver, em que nos estamos a perceber desde há alguns anos, ainda há pouco tempo lembrámos o 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas de Nova Iorque, não é? Portanto, desde há alguns anos nós fomos alertados no mundo, a nível global, para a importância do diálogo interreligioso e para a existência de numerosas tradições religiosas e a importância do diálogo entre elas e do respeito entre todas elas. Ora, este programa, como que se antecipou a tudo isso? Numa altura, há 25 anos, em que ainda não se falava tanto destas catástrofes autênticas, destas blasfémias autênticas de andar a matar em nome de Deus, este programa inaugurou realmente um respeito, uma atmosfera de dar voz às tradições religiosas e de respeito para com todas as tradições religiosas. E isso realmente é importantíssimo, é notável. Nós não nos podemos esquecer que mais de 90% da humanidade são pessoas crentes religiosas. O ateísmo ou o agnosticismo é algo de residual. Eu não estou a defender que os religiosos é que têm a razão e que os ateus não têm. Não se trata de nada disso. Trata-se de constatarmos que desde há milhares e milhares e milhares de anos, desde que há seres humanos sobre a Terra, que o fenómeno religioso, o dado religioso, está inscrito no coração dos seres humanos. E isso depois foi-se configurando, com o andar dos séculos, dos milénios, foi-se configurando em tradições religiosas. E dar voz a essas tradições, mesmo que em Portugal muitas delas sejam minoritárias, é muito importante, porque é dar a voz aos seres humanos. Depois há aqui um outro aspecto que eu gostava muito de salientar, e que, bem, para além do facto de, em termos de Igreja Católica, aproveitar muito bem este espaço para fazer reportagens, dar notícias sobre a vida da Igreja, falar das coisas maravilhosas dos Papas, nomeadamente deste Papa Francisco, fazer os comentários das leituras, como nós fazemos aqui. Eu também, não sei se já ando há 25 anos nisto, mas se não, ando lá perto. Bom, mas há uma outra coisa que é importantíssima e que tem a ver com essa introdução que o Henrique estava a fazer. É que nós estamos num Estado laico. O governo português, o Estado português, não é confessional, é laico. Mas isso não significa que não tenha que ter presente e dar espaço e garantir a divulgação e a reflexão sobre o fenómeno religioso. E eu costumo dar um exemplo, além disso, até tenho aqui uma pequena frase que demorará 30 segundos a ser lida, de um senhor chamado Régis Debray, que foi um grande filósofo, foi ele, ainda não morreu, francês, ateu, socialista, que na sua juventude foi para a América Latina combater como guerrilheiro ao lado do Fidel de Castro. E quando voltou para a França, o então presidente da França, o socialista François Mitterrand, convidou para ser ministro da Educação. E ele
Imagine-se bem, num Estado laico como a França, que não conheço nenhum tão laico como a França. Ateu, ministro da Educação, fez uma reforma do ensino e introduziu como obrigatório no ensino secundário o estudo da religião. Isto é extraordinário, quer dizer. Muita gente não conhece isto. Mas isto significa que é dar carta de cidadania, respeitar a importância do fenómeno religioso. E o Estado português, ao ter feito isso, de muitas maneiras, mas nomeadamente através deste programa da Fé dos Homens, que já tem 25 anos, dá realmente essa mesma nota da importância da religião, mesmo sendo um Estado laico. Deixe-me só ler aqui uma frase, como digo, 30 segundos, deste Régis Debray. Força. Há que reconhecer a importância do ensino religioso na escola e a falta deste é uma ameaça cada vez mais sensível à perda da herança coletiva e a uma ruptura da memória nacional e europeia, da França e da Europa. É necessário passar de uma laicidade da incompetência para uma laicidade da inteligência, distinguindo entre o religioso como objeto de culto e o religioso como objeto de cultura. O caminho seria oferecer aos estudantes uma concepção dinâmica do religioso para além das meras apresentações sociográficas ou arqueológicas. O ensino do facto religioso não tem por que ser um ensino religioso. As religiões dizem respeito à raiz pesada das mentalidades e não apenas à história das ideias. É extraordinário, quer dizer, e por isso eu digo, quer dizer, assim como as pessoas crentes, religiosas, de qualquer religião, nós cristãos, nós católicos, temos o dever de nos interessar pela cultura laica, pelos filósofos ateus, conhecer os mestres da suspeita, desde os famosos Marx, Freud e Nietzsche, até aos atuais. Nós temos esse desafio, esse desidrato, esse repto. Também o Estado laico tem que perceber a importância do fenómeno religioso. E este programa é um sinal realmente estupendo. Desculpa, alonguei-me demais, mas... Podemos dizer que talvez tenha também uma dimensão pedagógica, não é? Num país maioritariamente católico, importante também que os próprios católicos ganhem esta cultura religiosa também das tradições dos outros, não é? Daqueles que são diferentes e podem fazê-lo através deste espaço da Fé dos Homens. Sem dúvida, sem dúvida. Neste aspecto, é um programa também formativo e informativo. E realmente, para haver até mais respeito e alguma possibilidade de convivência e diálogo entre as religiões, é preciso um mínimo de conhecimento. Porque se nós não temos um mínimo de conhecimento, coisa que este programa realmente fornece e permite, se nós não temos um mínimo de conhecimento dos outros, nós facilmente nos fechamos em estereótipos e em preconceitos e em ideias feitas pré-concebidas que são muitas vezes falsas. Portanto, e perigosas. E perigosíssimas, claro, e que levam a guerras. E portanto, este programa também é pedagógico, porque não só favorece um convívio, como permite um conhecimento maior uns dos outros, não é? Muito bem, e vamos avançar então naquilo que é habitual fazer à sexta-feira, neste espaço, que é olhar a liturgia do próximo domingo, é o 25º domingo do tempo comum. Vamos escutar o Evangelho de Lucas na sua forma breve. Discípulos, quem é fiel nas coisas pequenas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas coisas pequenas também é injusto nas grandes. Se não fostes fiéis no que se refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não fostes fiéis no bem alheio, quem vos entregará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou não gosta de um deles e estima o outro, ou se dedica a um e despreza o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Frei José Nunes, esta questão clássica, não é?
nos liga o dinheiro, muito ligado à temporalidade das coisas e ter esta noção da essencialidade, não é? Do que é importante, e esta referência a Deus, tantas vezes o dinheiro impede uma clareza, digamos, de espírito que nos permita pôr em comunicação com Deus. Pois. Sem dúvida, que o dinheiro é importantíssimo. Não se pode dizer, o dinheiro não importa, importa é a saúde e Deus. Bem, dizer isto a um pobre é um escândalo, isto é blasfémia. Dizer a uma pessoa que está a morrer de fome, e que não tem emprego, o dinheiro não é importante. São Tiago diz isso. São Tiago, na sua epístola, diz isto mesmo, exatamente isto que eu acabei de dizer. Bom, portanto, o dinheiro é importante, deixemos-nos cá de histórias. Agora, claro, para a gente poder viver, para a gente poder ter uma vida digna, e depois também para partilhar. Portanto, o dinheiro, porque isso até estava presente na forma longa do Evangelho. Não vamos aqui voltar a ela, porque era uma parábola engraçada, mas pronto, não foi lida, não vamos estar aqui com esta questão. Mas a parábola e esta parte final lembram-nos que o dinheiro pode ser muito importante para construir um mundo ao gosto de Deus. Então, o dinheiro deve estar ao serviço, o dinheiro e todas as questões materiais devem estar ao serviço da construção de fraternidade, de paz, de alegria, de justiça, de respeito, de convivência. O dinheiro é para isso. Mas há quem o absolutize. Pois, e nesse aspecto, aliás, é engraçado que na introdução que o Henrique estava a fazer esta questão, o dinheiro e todas as coisas materiais, a materialidade, não é bom? É que nós podemos fazer do dinheiro e de outras realidades mundanas, materiais, podemos fazê-las deuses, podemos divinizá-las e então tornamos-nos escravos delas. Nós podemos tornar realidades materiais, mundanas, o dinheiro e outras, em ídolos. O dinheiro pode ser um ídolo. Para uns, realmente, é o dinheiro é um ídolo. A pessoa vende-se a esse ídolo, torna-se escrava. Mas para outros não é o dinheiro, é o sexo. O sexo. A atenção permanentemente virada para aquilo. Viver para aquilo. Ora, isso é tornar o sexo um deus, um ídolo. E a gente passar a ser escravo disso. Para outros é a política. A política. Até nós, em português, temos aquela expressão, aquele tipo é mesmo um animal político. Quer dizer, é alguém, é uma pessoa que não consegue viver sem aquilo. Quer dizer, aquilo é que dá sentido à vida. Ele vende-se àquilo, quer dizer, e depois às vezes até perde algum distanciamento em relação a... Portanto, só podiam-se dar imenso a dizer, para outros é o desporto, é a bola. A bola é que é um deus, não é? E torna-se escravo daquilo. E de segunda-feira até sábado, ou até domingo, porque agora há jogos todos os dias, só fala de bola, quer dizer, vive para aquilo. Bem, então realmente o dinheiro pode se tornar um ídolo e a gente escravizar-se e viver em função disso e não perceber que Deus é que é o único absoluto e que Deus é que dá sentido a tudo e que se vivermos ao gosto de Deus saberemos então usar o dinheiro, a política, viver o sexo, tudo, mas à maneira como Deus gosta, não é? Avançando para a primeira leitura do profeta Amós, fala-nos aí quase de um sistema, não sei, capitalista levado ao extremo. Pois, capitalista levado ao extremo. E que, obviamente, digamos, cavalga sobre os excluídos e aqueles que nunca entram neste sistema da riqueza. Há aqueles que permanentemente vivem sem nada e a riqueza de alguns é construída apenas na miséria dos outros. Exatamente. E, portanto, é um problema que existe desde que há seres humanos na Terra. Infelizmente, há uma tendência, há um impulso para o mal e para o egoísmo que muitas vezes triunfa. E então, poucos são ricos e têm tudo, e a maioria é pobre e não tem nada. E mais, os ricos, poucos que têm tudo, exploram os pobres, que é o que diz o Amós. Escutai bem, vós que espezinhais o pobre e quereis eliminar os humildes. E vós dizeis, estão sempre a pensar no negócio. Quando é que passa a lua nova para podermos vender o nosso grão? Quando é que passa o dia de sábado? Porque ao sábado eles não podiam trabalhar. Que chatice, ao sábado não podemos explorar, não podemos ganhar mais, ter mais lucro. Quer dizer, há gente que vive só para isto, não é?
E o nosso mundo, infelizmente, está organizado por poderosos, economistas, gente rica, gente banqueiros, financeiros, que mandam até, a maior parte das vezes, no poder político e que têm o mundo organizado para que haja esta pobreza. Depois vêm com os discursos hipócritas. É preciso dar ajudas aos países em desenvolvimento. É preciso dar ajudas aos pobres. É preciso... Isso, mesmo que façam alguma coisinha de ajuda, isso é uma hipocrisia. Nesse aspecto, deixa-me dizer uma coisa. O Papa Francisco é alguém extremamente lúcido disto. E desde que está no pontificado, tem dito esta economia, que é o capitalismo mais selvagem que existe, é o que reina no mundo. Isto, em definição do Papa Francisco, já o repetiu não sei quantas vezes, cito, é uma economia que mata. E nós precisamos de acabar com isto. O Papa Francisco, claro, é sempre difícil, porque as pessoas poderosas e ricas não vão deixar facilmente disto. No dia 22 a 24 de setembro, vai ser agora, vai haver o tal encontro, mais ou menos, final de desenvolvimento de uma iniciativa que já começou há 2 ou 3 anos, que o Papa lançou. Convocou jovens e empresários, economistas e gestores jovens do mundo inteiro, vão-se lá reunir agora cerca de 100, para discutir uma nova economia para o mundo. O mundo não pode continuar assim. É preciso uma nova economia. Antes havia a proposta socialista e a proposta capitalista. Depois o socialismo morreu. Agora é o capitalismo. Só que o capitalismo está levado a um extremo de selvageria. E, portanto, esta economia não pode ser. Isto não é a vontade de Deus, não é. Olhando à atualidade e na presente crise, temos-nos confrontado, até em notícias da comunicação social, na questão dos lucros excessivos de algumas empresas derivados desta crise energética. Há gente que terá dificuldade de pagar a sua eletricidade em casa, o seu gás, e há empresas a fazer lucros astronómicos. Astronómicos? O gás, a eletricidade, a alimentação. Não é um erro, é a consequência natural do mercado, mas o mercado tem que ter em atenção os mais frágeis. Mas com certeza, com certeza. Pois, e isto é isso. E, portanto, todas essas empresas, a gente às vezes ouve notícias, porque a boa política é agora não taxar uns lucros dessas empresas, porque senão depois elas também retraem e depois já não podem investir, já não criam emprego. Bem, isto são tudo conversas que podem fazer todo o sentido económico e político. Só que isto é como dizia o Henrique, isto é próprio de um sistema que não resolve o problema da maioria das pessoas, que está a morrer, há fome no mundo. E, portanto, não vale a pena andar com estes discursos paliativos e com estas teorias económicas que, no fundo, cegam. É para tapar os olhos, não é? Quer dizer, isto é mesmo grave e é imoral. Isto é imoral. Haver gente a ganhar fortunas com a miséria dos outros, nomeadamente agora no caso da guerra, mas não só, e é engraçado. Quem é que pode resolver isto? O povo em geral. E a Igreja, se puder ajudar, que é o que o Papa Francisco anda a fazer, porque, dizia o Concílio Vaticano II, que já foi há 60 anos, na Gaudium et Spes, os padres conciliares, a Igreja diz, nós não podemos deixar a resolução desta problemática às nações poderosas, aos G7, aos G8, aos G20. Não podemos deixar isto às nações poderosas, nem aos grupos financeiros que mais dominam a economia do mundo. Não podemos, porque eles já sabemos o que é que fazem. Eles querem perpetuar este sistema, ainda que tenham discursos muito cristãos. Estamos a olhar as leituras do próximo domingo e a perceber que têm uma ligação muito forte à vida concreta desta realidade que habitamos. Também a segunda leitura da Epístola a Timóteo, Paulo dá conta do que é Cristo, o que é para ele e o que deve ser para todos, e também este desafio aos crentes a preocuparem-se com as dores e com os sofrimentos dos outros, não é? Para não viverem alheados também num mundo individualista. Exatamente. E nesse sentido, a preocupação com os outros deve levar-nos a rezar, diz o texto,
pelas autoridades, pelos governos. Não é sacralizar os governos. É rezar para que eles tomem bem conta dos problemas das pessoas e ajudem os problemas das pessoas. Eu vou rezar pelo Putin. Não é para que ele continue a ser um totalitário, um carnificino ou um bandido. Não. É para ele, que ele de uma vez por outra, por todas, se converta. Okay? Nós temos que rezar pelas autoridades porque elas têm uma responsabilidade muito grande na concretização de um trabalho pelo bem comum. Para a Igreja, a política tem uma definição, é a busca do bem comum. E por isso a Igreja encoraja, também o Vaticano II o faz, na Gaudium et Spes, por exemplo, encoraja os cristãos a meterem-se na política, porque quem está na política tem possibilidade de resolver de uma assentada o problema de milhões de pessoas, ao passo que na caridade interpessoal e individual resolve o problema de um, não é? Bom, portanto, rezar pelas autoridades, rezar pelos governos, não interessa se são do meu partido ou não são do meu partido, se eu estou de acordo, rezar para que todas as pessoas que tenham mais autoridade e capacidade de intervenção ajudem as pessoas, quer dizer, façam políticas de bem comum. É um desafio que nos liga continuamente. Não podemos também ficar num cristianismo desligado da realidade concreta claro. da vida que habitamos. Nós não somos anjos. Claro. Frei José Nunes, muito obrigado. Num dia em que assinalamos também estes 25 anos de programa, por esta partilha. Parabéns. Obrigado. Parabéns também a todos aqueles que contribuíram ao longo deste tempo para fazer este espaço. Obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós uma vez mais. A terminar, ficam então os votos de uma ótima tarde e também um excelente fim de semana.